Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quinto ano no Colégio Emaús. Olá, turma, beleza? Bom, então, como prometido, vou fazer a correção aí dos exercícios que foi disponibilizado para vocês, tá bom? Vai ser uma curta videoaula, tá? Porém, muito importante, beleza? Se ainda ficou dúvidas, voltem nas videoaulas, pessoal, tá? Assistam as outras videoaulas, as que já foram passadas, tá? Como eu disse, esse é apenas um resumo, tá? Estou focando nos principais assuntos que foram abordados por nós, tá bom? É, Bom, a primeira questão aí, a gente pediu para fazer um desenho esquemático do DNA e explicar a função do DNA, tá? Para que ele serve. Bom, lá na página de vocês, do livro, na página 32 e 35, tem dois textos que vocês devem ler. Se você leu, releiam lá, porque ele é extremamente importante, tá? Então, um desenho, né, que você poderia fazer é muito parecido com essa ilustração, tá bom? O DNA ele é formado por duas fitas, tá? Como também está nessa ilustração aqui, ó, DNA. As duas fitas que estão interligadas entre as bases. Dois tipos de base, aliás, quatro, tá? Adenina, guanina, citosina e timina, tá bom? São também chamadas de bases nitrogenadas. Então, voltando, desenho esquemático do DNA. Eu vou desenhar duas fitas enroladas, como se fosse uma mola. Eu posso desenhar ela assim na vertical ou então na horizontal, tá bom? Não tem importância aí. Importante representar o quê? As duas fitas se enrolando e as bases ligando essas duas fitas. Podemos chamar também de bases nitrogenadas. Então, a função dele, ele guarda as suas características, tá bom? Por isso que é chamado de o código secreto, beleza? Então, de acordo com a distribuição, a organização dessas bases dentro da espiral, né, vai estar as suas características. Então, por exemplo, para cor de pele, aí teria informação aqui: adenina, 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 guanina, citosina. Essa combinação vai definir, pode definir, né, estou dando um exemplo, a cor da sua pele, como, por exemplo, também o tipo de seu cabelo, tá? Ou a sua altura, a sua estatura, tá? Muito importante que até algumas doenças também podem ser chamadas de doenças hereditárias, tá? O que é isso? Podem ser passadas pelos seus descendentes, seus pais. Ah, Renan, você disse que o meu DNA é diferente do meu pai. Sim, eles são diferentes, mas metade do seu é do seu pai, tá? Então, muitas das características suas podem ter vindo do seu pai, como também pode ter vindo da sua mãe, tá? Então, são todos os tipos de características, mas só características físicas ou morfológicas. Anota isso que é importante, coisa importante. O que é morfologia? Características morfológicas. Características físicas mesmo, tá? Só que o DNA não define só as suas características morfológicas, o tipo do seu nariz, o formato da sua boca, se tem barba ou não, tá? Cor do cabelo. Não. O DNA pode definir também o seu comportamento, tá? Suas características comportamentais, fisiológicas, tá? Então, enfim, o DNA é seu, metade veio de sua mãe, metade veio de seu pai, só que ele é seu. As suas características é o seu código secreto. Uma curiosidade aí também que há também o RNA. É como se fosse um DNA, tá? Esse RNA vocês não precisam de preocupar. Agora é só uma curiosidade, tá? E ele é formado por uma fita simples, tá? Ele é importante para a produção do DNA, tá?
Só que as suas características vão estar só aqui no DNA, tá bom? Diferença, o RNA é só de uma fita e o DNA tem as duas fitas. E as suas características vão estar nele, no DNA, tá bom? O RNA vai desempenhar outras funções que vocês vão aprender em outras oportunidades, em outras aulas, tá bom? Bom, então acho que ficou muito bem claro, tá? Se for preciso, voltem lá nas últimas aulas, leiam, não deixe de ler os textos, tá? Para não ficar dúvida. Questão 2. Qual a diferença entre os recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis? Se dá exemplo. Então, já falamos bastante, não é mesmo? Recurso renovável são energias renováveis ou recurso renovável, que é a mesma coisa, tá? Renováveis são aquelas que regeneram-se espontaneamente ou através da intervenção humana. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos, ou seja, não gera poluição do ar, poluição da água. Por exemplo, a hidrelétrica não polui rio, tá? Não polui. Quem polui rio somos nós, seres humanos, tá? Mas hidrelétrica não polui rio e nem solo, nem atmosfera. As hidrelétricas vão gerar impactos ambientais, mas não no rio ou no solo. Por isso ela é considerada uma energia limpa. Então, exemplos de recursos renováveis: hidrelétrica, oriunda pela força da água dos rios; solar, obtida pelo calor e luz do solo; e a eólica, derivada da força dos ventos, tá? E recursos naturais não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, mas uma vez esgotadas não podem ser regeneradas. Todas têm reserva finita, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. São consideradas energias poluentes, pois a sua utilização causa danos ao meio ambiente. Energia, exemplo de energia não renovável: os combustíveis fósseis, tá? É o petróleo, tá? O que é combustível fóssil? Combustível, pessoal, porque o petróleo, de fato, ele é usado para fazer combustível. Fóssil, porque para a sua formação do petróleo, ele está lá no fundo do mar há muito tempo. Ele foi formado ao longo de centenas de milhares de anos, tá? Por isso que ele é chamado de combustível fóssil. Quais tipos de combustíveis fósseis que podem existir? Petróleo, o gás natural, o xisto, e tem mais um que é o carvão mineral. Tudo bem? E a energia nuclear, que necessita de urânio e tório para ser produzida, tá? E são elementos nucleares que podem também produzir energia. Lembrando que são energias, né, não renováveis, recursos não renováveis. Lembrando sempre daqui, ó, de combustível fóssil, um tipo de combustível fóssil, petróleo, tá? Petróleo e combustível fóssil é praticamente a mesma coisa. Não se esqueçam disso, não confundam. Petróleo é um tipo de combustível fóssil, assim como o gás natural e os outros que a gente já mencionou. Terceira questão, pediu para te explicar o termo de energia limpa e pediu para relacionar o termo com os impactos ambientais. Bom, então, voltando à hidrelétrica, ela gera impactos ambientais? Sim, gera impactos ambientais a hidrelétrica, quando na sua construção. Então, respondendo à questão, o que é o termo energia limpa? É uma energia que pode ser produzida através de um recurso natural, tá? E não vai gerar poluentes, tá? Na produção da energia, tá? Então, por mais que a hidrelétrica possa ser considerada uma energia limpa,
ela ainda gera impactos ambientais. Então, energia limpa não quer dizer que não há nenhum impacto ambiental, tá? Há um exemplo da energia solar, que é considerada energia limpa, pois de fato não há impacto ambiental nenhum. Já nas hidrelétricas, também considerada energia limpa, só que há impactos ambientais durante a sua construção. Tá bom? Então, nessa questão, teríamos que saber que energia limpa pode ser considerada hidrelétrica, solar, a eólica, só que mesmo a hidrelétrica, não gerando poluentes no ar, na água, ela gera impactos ambientais durante a sua construção. Acho que esse daí é um conceito que a gente já trabalhou bastante, não é? Eu acho que dei vários exemplos ao longo das aulas. Se ficou alguma dúvida ainda, voltem nas videoaulas, assistam novamente, tá? Para não ficar dúvida. Bom, e as últimas duas questões, né? Pediu para explicar brevemente o que seria o resgate de flora e fauna, explicar brevemente o que é a eletricidade e como ela só pode ser produzida. São duas questões bem amplas, tá? E quando a gente vai se tratar de resgate de flora e fauna, temos que lembrar novamente das hidrelétricas, tá? Um método de se produzir energia elétrica através da água, ou energia hídrica, energia hidráulica. Lembram? Quando eu estou falando de energia elétrica produzida por uma hidrelétrica, eu posso chamar de energia hidráulica ou energia hídrica, tá bom? Então, o que é o resgate de flora e de fauna? Durante a implementação de uma hidrelétrica, uma vasta área deverá ser inundada. Né? Então, há primeiro o desmatamento da área, eles limpam a área que vai ser inundada, retirando ali a vegetação nativa, vai sobrar o quê? Alguns animais, né, que provavelmente serão mortos ao longo da construção dos diques, né, e das barragens. Então, o que eles fazem? Os pesquisadores, biólogos, cientistas vão até o campo e resgatam as flores, as plantas, inclusive até algumas árvores, viu, pessoal? Dependendo do grau de ameaçada que a planta está, que a espécie está, eles podem retirar até algumas árvores e levam para plantar em outro lugar, já que aquela área vai ser vastamente alagada, vai ser inundada. E o resgate da fauna, que é os animais. Lembrando, o que é flora? Flora representam as plantas aí do meio ambiente, tá? E fauna representa os animais. Então eles vão lá na área inundada, os pesquisadores, os biólogos, fazer o resgate da fauna. Pegar os animais, as serpentes, né, os mamíferos, todo tipo de animal que eles encontram para levar em um outro habitat natural, em outro lugar, e que eles possam sobreviver, beleza? É uma medida de evitar um impacto ambiental ainda maior, evitar a perda da biodiversidade. Se eles não fizessem isso, durante o processo de construção da hidrelétrica, iria matar inúmeras espécies de animais e plantas que, como vocês já sabem, ia gerar uma cadeia de consequências ambientais, impactos ambientais, tá bom? Então, por mais que é considerada uma energia limpa, há impactos ambientais. E uma estratégia para diminuir os impactos ambientais. Outra pergunta interessante. Quais estratégias que podem diminuir os impactos ambientais gerados durante a construção de uma hidrelétrica? O resgate de flora e de fauna. Beleza? Como o próprio nome já diz, resgate de planta e resgate de animais. Resgate de flora e fauna. A última questão pediu para explicar brevemente o que é eletricidade e como ela pode ser produzida. A eletricidade é um fenômeno natural.
Não se esqueçam, é um fenômeno natural, tá? Sempre aconteceu no planeta Terra, tá? Acontece ao longo da atmosfera, no ar, tá? Partículas vão se acumulando, vão juntando, né? Muita umidade, gases vão formando, né? E geram aí eletricidade no céu. O que que é? Os trovões, os raios, é eletricidade, tá? Então, a eletricidade é um fenômeno natural, tanto que algumas espécies de animais possuem essa capacidade, né? Elas desenvolveram essa capacidade de gerar, produzir energia dentro do seu próprio corpo, um campo de eletricidade e uma forma de defesa, tá? E de predar também, de matar outros animais para se alimentar, tá bom? Então ela é produzida, primeiro que pelo fato de ser um fenômeno natural, ela sempre existiu, então ela não é produzida, tá bom? Nós estamos falando de eletricidade, mas o homem produz ela para um bem próprio, tá? Que são as fontes de energias renováveis e não renováveis que nós já falamos inúmeras vezes, tá? Como que ela pode ser produzida? Bom, utilizando a água, consigo produzir eletricidade. Utilizando o vento, consigo produzir eletricidade. Tá? Utilizando combustíveis fósseis. Lembra um tipo de combustível fóssil? Petróleo, tá? Então aí são vários os exemplos aí de maneiras que nós podemos produzir a eletricidade. Lembrando que é um processo natural, um evento que sempre aconteceu na natureza. Beleza? Bom, pessoal, então tá corrigidas as nossas questões, tá? São questões bem amplas, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Um grande abraço, bons estudos, até a próxima videoaula e não se esqueçam, juntos no caminho certo.